Gente, na arena planetária, a discussão é se a enchente desse ano é ou não é a confirmação da mudança climática, né, que prova a necessidade de um governo global. E qualquer comparação com as enchentes de 67, de 41 e tantas outras de que há registro, né, é apontada como negacionismo e, portanto, provam a necessidade de se censurar a internet. Na arena nacional, o debate é se o governo ajuda mais do que atrapalha, né? Que é uma evidência que troca de sinal se nós estamos falando de antes ou de depois de 2020. Né? Sendo qualquer nota ou qualquer imagem que afirme a prevalência das iniciativas privadas sobre as estatais aí na operação de socorro às vítimas da enchente, evidente fake news, né, que confirmam a adequação das medidas já tomadas para legalizar para a eleição futura as intervenções ilegais do TSE e do STF na eleição passada. Né? E, claro, provam a necessidade de censurar a internet. Agora, se você sair da imprensa profissional, né, associada aí à democracia chinesada lulista, né, na campanha mundial para censurar a internet, né, e cair na imprensa a ser censurada pela internet, ainda é possível encontrar algum jornalismo. A única matéria, gente, que pode ser irrestritamente qualificada como jornalística publicada até agora foi a que deu ao público ontem o Poder 360, né, que é um dos últimos cantos aí da fanfarra nacional onde ainda se pratica jornalismo. Esse site botou os repórteres deles na rua, né, para investigar o que é que não funcionou e entregou os seguintes fatos concretos ao distinto público. Em 1970, em função do debate em torno do desastre de 67, que foi o enésimo de uma longa série, foi inaugurado o sistema de contenção das cheias dos rios Guaíba e Gravataí. Esse sistema consiste no seguinte: um muro de concreto armado de 2.650 metros de extensão que margeia a Avenida Mauá e a borda lá daquele lago, né? 14 comportas de aço, metade delas ao longo desse muro, 23 casas de bombas, 68 quilômetros de diques de terra. Desses, 24 quilômetros são elevações que separam o rio das vias mais importantes da cidade, como a rodovia BR-290, né? E outros 44 quilômetros são de diques internos erguidos nas margens dos arroios, dos riozinhos que atravessam a cidade. A matéria original do Poder 360 traz um mapa preciso da localização de cada um desses pontos. E daí por diante, gente, feita a obra monumental pelos custos monumentais de sempre, aconteceu o de sempre: o sucateamento ao longo de sucessivas gestões municipais e estaduais. Em 2021, quando tudo já estava para lá de gasto, foi investido 1,8 milhão de reais no sistema. E o número caiu para R$ 141.900 em 2022, gente. Nesse país que dá 16 bi para cantor fazer comício e 4,6 bi para político fazer campanha. E no último ano, 2023, o valor foi zero. Nem um tostão foi investido nesse sistema. O sistema foi projetado para suportar o nível de 6 metros de cheia do Guaíba, a que não chegou nem nesta enchente. O rio começou a ser invadido, a invadir a cidade quando a cota chegou a 4,5 metros. O sistema de comporta, gente, foi reformado em 2012, assim como o muro da Avenida Mauá. Puseram lá novos equipamentos que permitiam a abertura e o fechamento mecanizado dessas comportas. Mas a maioria dos motores foi roubada, né? E os que sobraram não tiveram manutenção e não funcionam. O fechamento de todas as comportas, antes dessa enchente, é manual. Algumas são movimentadas por cordas, né? E a maioria precisa de retroescavadeiras que empurrem ou que puxem as comportas, né, para abrir e fechar. E em nenhuma delas existe uma vedação completa, né? Tem brechas entre o tal muro de concreto e essas portas dessas comportas de mais de 10 centímetros de largura.
Tanto que no sufoco dessa enchente, eles tentaram a solução medieval, né, de encher aquilo de sacos de areia, que foi uma solução que fracassou 100%, obviamente. Então, o resultado, gente, é que das 23 bombas existentes, só 4 funcionaram nessa enchente. As comportas de aço foram fechadas quando a água começou a subir, mas das 14 existentes, 3 apresentaram falhas mais graves, como vazamentos enormes. E a de número 14 simplesmente se rompeu. A força da água também levou parte da rodovia que passa por cima dessa estrutura. As bombas, gente, drenam a água através de galerias cavadas por baixo do chão e por baixo dessas estradas, né? Mas a pressão nas galerias contra o alto nível do rio, né, força a água a voltar. E as tampas para inspeção dessas galerias são fracas, né, e não conseguiram segurar essa pressão. E isso provocou a inundação dessas estações, dessas galerias, né? E a água atingiu a parte elétrica, né? E as bombas então precisaram ser desligadas por causa do risco de choques. E o resultado é o óbvio, né? Enquanto as comportas ainda conseguiam reter parcialmente a água, as casas de bomba passaram a ser novas portas de entrada da água e a jorrar a água do rio para dentro da cidade. E tudo isso que está descrito na matéria está devidamente filmado a cada ponto, né, pelos repórteres do Poder 360. É tudo preto no branco, gente. Não tem chororô de militante de redação e nem muito menos microfone esticado para democrata de Araque. É jornalismo só. E a conclusão que eu chego, gente, é a mesma de sempre. Não tem como evitar completamente cataclismos aí dessa proporção, mas é possível fazer muita coisa para reduzir os seus efeitos, né? Como provam a Holanda, que tem uma grande extensão do seu território que foi tomada ao mar por um sistema de diques que nunca falhou, né? Ou o Japão, com seus edifícios que resistem aí aos mais violentos terremotos do planeta. Mas luxos como esse, gente, só se materializam em países onde os políticos têm patrão, né? E patrão dotado do poder de demitir esses políticos a qualquer momento e bani-los para sempre da carreira política. Nos países onde o caminho mais certo para subir na vida é se acumpliciar com a máfia, né, e saltar da nau dos explorados para a nau dos exploradores, né, a troco de ganhar uma isenção para todo sempre aí das tempestades da vida pela aquisição aí do direito especial a um emprego vitalício e não remunerado pelo merecimento, né, os manés vivem se afogando para que as excelências possam permanecer refesteladas nos seus berços esplêndidos.